A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero aqui agradecer a Deus por mais um domingo do programa Sementes da Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da Igreja Família, Restauração em Amor. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, nós temos a programação ali na igreja toda quarta às 19 horas e aos domingos também às 19 horas. Queremos convidar a todos os irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, para que nós podemos divulgar o nosso canal, o canal da IFRA no YouTube, e gostaria que vocês se inscrevessem para que o conteúdo da Palavra de Deus tornasse relevante no nosso canal e que todos possam ser alcançados pela graça de Deus. E neste domingo, dia 17 de agosto de 2025, gostaria que você abrisse a sua Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 3, os versos de hoje pela manhã é dos versículos 21 a 23. E eu queria subalterno a um tema com os amados e queridos irmãos e ouvintes. Todos estão destituídos da glória de Deus. E assim diz a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versos 21 a 23. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, apresenta uma verdade universal. O pecado é comum a toda a humanidade. O pecado é comum a toda a raça humana. Então ele apresenta esta verdade de que todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória do Pai, carecemos da glória de Deus. Não há exceção. Ricos, pobres, cultos, incultos, religiosos e não religiosos, todos estão igualmente afastados da presença gloriosa do nosso Deus e Pai. O texto ora lido nos mostra o diagnóstico espiritual da raça humana, ou o diagnóstico espiritual da humanidade. Estamos destituídos, afastados, incapazes de por nós mesmos alcançar a glória divina. Eu queria iniciar uma história que nos representa muito. Imagine uma pessoa perdida no deserto, sem água, com uma sede mortal. Ela vê ao longe um oásis, mas entre ela e o oásis há um abismo profundo. Não importa se a pessoa consegue pular 2 metros ou 8 metros, o abismo continua lá. E ela jamais alcançará o outro lado sozinho. Assim é o ser humano diante de Deus.
O pecado abriu um abismo entre nós e Deus. Todos nós caímos no mesmo estado e não há quem possa atravessar por conta própria. O que significa destituídos da glória de Deus? Perda da comunhão original. Está lá em Gênesis capítulo 3, versos de 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O pecado rompeu o relacionamento íntimo que o homem tinha com Deus. O pecado traz inimizade entre Deus e a raça humana. O pecado vem rompendo, vem gerando esse abismo. Por isso que a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. Precisamos estar atentos e apercebidos para que não possamos nos encontrar nesta separação com Deus, porque existe uma separação espiritual total. Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não o ouça. O pecado não é apenas um deslize moral, mas uma barreira espiritual. O pecado abre uma lacuna, abre uma liberdade às trevas e abre, porventura, uma legalidade dada ao nosso adversário. Esta separação espiritual, é por isso que existe o nome religai, para que possamos nos religar a Deus através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. A nossa incapacidade de alcançar a santidade por méritos próprios. Por isso está escrito também na epístola do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é com o nosso mérito, não é com a meritocracia, e sim pelo dom gratuito do nosso Pai, do nosso Senhor. É Deus, através do seu poder, através do seu Espírito Santo e através do seu único Filho, Jesus Cristo, é quem tem nos alcançado, é quem tem nos capacitado, é quem tem forjado o meu e o teu caráter, para que nos tornemos irmãos e, sendo irmãos, formemos uma grande família do mesmo Pai, Deus, o nosso Senhor. A salvação é pela graça. Não se compra, não se conquista, não se merece. Por isso que é graça, porque graça significa favor imerecido. Nós não merecemos nada. E eu costumo dizer, amados irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, que todos nós merecíamos a morte. Mas Jesus, como Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, a pessoa bendita que se derramou e se esvaziou na cruz do Calvário, morreu por mim e por você. A salvação é pela graça, e graça é um favor imerecido. Nem eu e nem tampouco você merecemos. Toda a humanidade está nesse estado.
Estamos todos no mesmo barco. Por isso que o apóstolo Paulo escreve na mesma carta aos Romanos, no mesmo capítulo 3, nos versos 10 a 12. Como está escrito: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso derruba qualquer orgulho religioso. Isso derruba toda a presunção humana em querer fazer o bem, em querer se salvar ou algo parecido. Não existe grau de pureza humana que alcance a glória divina sem Cristo. Não há como. Não existe possibilidade, todos nós temos que ser lavados pelo sangue de Cristo Jesus. O pecado é universal, não importa se ele é grande ou pequeno aos olhos humanos, todo pecado nos separa de Deus. Não importa se é um pecadinho ou um pecadão, todos nós pecamos. O salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 51, que em pecado concebeu a minha mãe. Então todos nós já nascemos na raiz da queda humana, na raiz adâmica. Todos nós trazemos em nós a raiz do primeiro Adão. Por isso que necessitamos de Cristo Jesus, que é o segundo Adão. O que Adão deveria ter feito, Jesus Cristo veio como o único Filho de Deus para nos salvar, para que nós sejamos seres humanos de verdade. Seres humanos íntegros, com caráter forjado para a glória e exaltação do nome do nosso Senhor. E a solução, pastor? Qual a solução para encontrarmos a Cristo? O que precisamos fazer para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas? A justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos ser justificados. Por isso que nós lemos a justiça de Deus. A justificação é pela fé e pela fé em Cristo Jesus. Jesus veio restaurar a glória perdida. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Jesus está declarando para a multidão e para seus discípulos que ele e o Pai é um. É o mistério da Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é trino, mas é uno. Ele é uno, mas é trino. Por isso que é o mistério da Trindade Santa. São três pessoas com a mesma essência, com o mesmo caráter, com a mesma natureza. Por isso que nós seremos restaurados em Cristo Jesus, pessoas diferentes, nações diferentes, línguas diferentes, mas com a mesma natureza, a natureza de Cristo. Por isso que nós somos uma unidade de um só corpo. É um corpo e membros desse mesmo corpo. A cabeça é Cristo. Nós somos membros de um só corpo. A justificação pela fé. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados pelo dom gratuito de Deus, pela graça de Deus, como eu havia dito, que é favor imerecido. Ele nos deu para quê? Para que sejamos uma só natureza, um só propósito,
para a glória do Pai. A justificação pela fé. Como é que eu obtenho fé, pastor? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Depois que ele veio para nos restaurar, depois que ele veio para nos justificar, agora nós vamos ser reconciliados com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, também epístola do apóstolo Paulo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Foi dado a nós. Nós somos aqueles que Deus restaura, aquele que Deus justifica, para que eu e você em Cristo Jesus possamos receber e dar o ministério da reconciliação. É através de mim, é através de você, é através de nós que Deus vai usar através do Espírito Santo para que nós possamos alcançar os nossos irmãos, as nossas ovelhas perdidas, que estão no aprisco, que saíram para dar um passeio no mundo, e nós precisamos trazê-la de volta para o seio, de volta para a família, para que Deus Pai possa colocá-las, como diz o salmista, debaixo das suas asas. Esse ministério da reconciliação, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, é muito lindo, amados. Porque os anjos pretendiam pregar a palavra para nós e Deus não permitiu. Deus disse: é eles restaurados, justificados e reconciliados comigo que fará a minha obra através do meu Espírito. Que privilégio, que coisa linda! O nosso Pai nos restaura, nos justifica, nos reconcilia consigo mesmo, para que nós podemos trabalhar, para que eu e você viemos dar a todos aqueles que carecem, a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que estão sem direção, que estão em trevas, para que eu e você sejamos luz, sejamos sal neste mundo, que viemos temperar com a ética cristã, com a maturidade cristã, com um abraço. Ao invés de nós darmos um sermão no nosso irmão, nós vamos ser mão para ele, ser mão que abraça, ser mão que acolhe a todos, porque Cristo Jesus tomou o nosso lugar. Ele tomou o meu e o teu lugar na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus carregou nossos pecados e sofreu a condenação que era nossa. Por isso que ele tem que nos justificar pela fé, porque era eu e você que estávamos condenados. Não era ele. Ele é puro, ele é santo, ele é justo. Eu e você que somos pecadores. Então era nós que estávamos condenados. E Jesus tomou o meu e o teu lugar. Pastor, quais aplicações práticas que nós podemos exercer no nosso dia a dia, na minha e na tua vida cotidiana? Qual a praticidade da minha vivência cristã para que eu possa refletir a glória de Deus e o caráter de Cristo? A primeira é reconhecer a sua condição de pecador e de pecadora. É reconhecer a própria condição. Não se pode buscar cura sem reconhecer a enfermidade espiritual. Eu não posso buscar algo quando eu não me considero errado, pecador.
Eu me considero justo, me considero são. Eu só vou ao médico quando eu estou doente. Eu não procuro o médico quando eu me sinto são, mas os doentes procuram. E Jesus é o médico dos médicos para a cura espiritual, para a enfermidade espiritual. Qual a segunda aplicação, pastor, para que nós possamos praticar no nosso dia a dia? Aceitar a graça de Deus. A salvação não é recompensa por boas obras, mas presente imerecido. Um presente que eu e você não merecemos. Mas Deus, por sua misericórdia infinita, tem nos derramado, tem se dado a nós, tem buscado a nós. E nós precisamos estar vigilantes, orando em todo o tempo, porque nós temos que nos conscientizar que não é por minha obra social, não é porque eu estou me tornando bonzinho. A graça de Deus é um favor imerecido, é um presente da parte de Deus Pai. Qual outra aplicação para que nós possamos viver uma vida cristã digna da glória do Pai? Viver para a glória de Deus. Quem foi restaurado deve refletir a glória divina no caráter, nas palavras e nas ações. Ações aqui não é só ação social, é principalmente na sua ação para com seu irmão. É uma ação intencional. É você ter uma intencionalidade de glorificar o nome do Senhor ao abraçar aquele que não reconhece o mesmo Pai que você reconhece. Aquele que não tem ainda consciência de que Deus Pai quer transformar, quer restaurar e quer justificar. Não importa se ele me considera inimigo, importa que você que já vive, que já aceitou e que já reconhece a graça de Deus, é viver de maneira que você o trate como seu irmão, como sua irmã, porque você conhece e sabe quem é o pai dele, quem é o pai dela. Nós precisamos estar atentos, meus queridos e amados irmãos, que a nossa vida prática seja tão reconhecida com o nosso discurso, com a nossa oratória. O que a gente fala a respeito de Jesus, nós temos que agir. Sabemos que somos humanos e pecadores e enquanto estivermos nesta matéria, nesta carne, nessa vida terrena, estamos sujeitos. Mas é por isso que a Bíblia nos alerta. Vigiai e orai. É em todo tempo, vigiando e orando. Para quê? Para que a nossa praticidade coaduna com o nosso discurso, com a palavra de Deus, com o caráter de Cristo, para que eu e você glorifiquemos e vivenciemos a glória de Deus Pai. A verdade de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23, como rema: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela é dura, mas necessária. Por que necessária, pastor? Porque todos pecaram. Qual é a boa notícia? É que Cristo Jesus, nele podemos ser reconciliados e revestidos novamente da glória de Deus. O convite de Deus hoje é para que eu e você deixemos o estado de destituição e entremos na plenitude da sua presença. Eu quero fazer um apelo nesta manhã de domingo para mim e para você, e principalmente para mim.
Precisamos viver de forma que reflita a glória do Pai, lembrando que de onde Ele me tirou, de onde Ele te resgatou, de onde Ele nos buscou. Cristo devolve a glória perdida, Ele restaura a nossa comunhão com o Pai. E eu queria encerrar com uma ilustração. Conta-se que um menino fez um barquinho de madeira. Um dia a correnteza levou o barquinho embora. Era uma correnteza muito forte, ele vacilou e o barquinho foi. Semanas depois, ele viu seu barquinho à venda em uma loja. Ele entrou, pagou o preço do barquinho na loja e o pegou de volta dizendo: "Você é meu 2 vezes. Uma porque eu te fiz e outra porque eu te comprei." Assim é Deus conosco. Ele nos criou, mas o pecado nos levou. Jesus pagou o preço para nos trazer de volta. Hoje Deus estende a mão para você. Não importa quantos pecados você tenha cometido, não importa quanto tempo você está longe dele, a porta está aberta. Meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE-FM, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus.
morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.